Opa, Juliana aqui. Você não caiu à toa nesse vídeo hoje, porque hoje a gente vai conversar sobre a tal da inconsciência e da consciência. E eu vou contar um negócio para vocês. Esse assunto foi o que me tirou do lugar. Sabe aquela sensação que a gente tem de estagnação? Sabe? Ai, eu tô procrastinando. Ai, eu não sei por onde começar. Ai, a minha vida não tá completa. Então, o papo de hoje vai te trazer muita coisa legal sobre isso, para você começar a entender que a gente não sabe que nada sabe. E quando a gente não sabe que nada sabe, a coisa fica feia. Então vem comigo aqui que hoje o assunto tá massa, tá muito bom para você avançar de nível. Já aproveita, já curte o vídeo aqui, porque o assunto se te interessou, eu quero entender disso, vamos conversar, vai colocando sua opinião. Eu gosto muito de ouvir as pessoas que estão aqui no canal. O canal é para vocês, gente. E eu gostaria de ter tido essa oportunidade, esse tipo de canal quando eu comecei. Então é por isso que eu faço isso. Vamos falar sobre a consciência e sobre a inconsciência. Bom, para começo de conversa, eu vou trazer o meu exemplo para vocês, porque eu acho que nada melhor do que trazer o que eu vivi para te inspirar de alguma forma. Quando eu comecei a me questionar sobre a minha vida, eu comecei a fazer isso entendendo que eu precisava de mudar, sabe? E esse sentimento de necessidade de mudança não surgiu necessariamente por uma questão exatamente financeira ou por uma questão, sei lá, de alguma ruptura de relacionamento. Não foi por nada disso. Foi porque eu comecei a perceber que o que eu estava vivendo estava me deixando incompleta, sabe? Estava me deixando sem sentido. Eu comecei a perceber que eu precisava muito de tempo todo estar com as referências das pessoas que estavam perto de mim. Eu comecei a perceber que eu queria entender da opinião do outro sobre o que como eu estava, tá? Como o meu trabalho estava sendo desenvolvido. Embora eu não mostrasse muito isso, eu comecei a ter essas inquietudes e isso me incomodava. Isso me tirava do eixo, porque eu ficava pensando, falava, poxa, será que o que eu estou fazendo é suficiente? Por que eu não consigo ter essa certeza em mim? Por que eu mesma não estou conseguindo me sentir completa no que eu estou fazendo? Entender que o que eu estou fazendo está bom ou está ruim, ou onde precisa melhorar. E aí eu mergulhava, gente, num mar de ações, sabe? A louca do plano de ação. Então eu começava a falar: não, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ai, se eu ler tal coisa. E isso não estava ajudando, porque eu não conseguia continuar. A minha capacidade, que a gente fala, minha capacidade terminativa, estava horrível. Estava horrível. Eu começava, gente, sério, eu começava muita coisa e não conseguia concluir nada. Eu começava um curso, parava o curso. Eu começava um livro, parava o livro. Eu começava a fazer uma mudança no meu corpo, às vezes uma atividade física, parava. Isso me incomodou muito, porque parecia que eu não tinha motivação para nada. E o meu porquê não estava claro. Isso me levou para uma caminhada que é o que eu vou trazer hoje para você, para pensar sobre o que eu tinha consciência de ser. Entende? O que eu realmente era, o que eu queria trazer para o mundo, para as pessoas, qual que era o sentido da minha vida, para onde eu estou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. E o papo de hoje vai te levar a entender que você pode estar num estágio de inconsciência na sua vida e nem estar percebendo que essas coisas estão acontecendo em alguns momentos, mas a frustração você consegue sentir. Então você não consegue terminar nada, você não consegue dar continuidade nos seus planos, você não consegue se sentir representado no que você faz. Porque, veja, a nossa, a nossa principal frustração quando a gente executa alguma coisa, quando a gente faz alguma tarefa, é quando a gente não tem pertencimento com o que fez, sabe? A gente não consegue enxergar aquilo como algo que você produziu, que você concluiu, entendeu? Você não consegue continuar e a motivação, ela não existe para você, porque a partir do momento que você não vê sentido no que você faz, você não continua fazendo. E a sua inconsciência tem a ver com isso. Nós temos, basicamente,
3 fases em relação a isso, tá? Inconsciência é não ter ciência, né? É não ter entendimento, é não conhecer. Em relação a nós podemos estar. Vamos lá, vamos pro desenho doido aqui? Vamos ver. Se você gosta dos meus desenhos ou não gosta, já coloca aqui embaixo que eu sou aberta a te ouvir e a gente sempre tenta melhorar. Mas eu acredito que esclarece bastante. Vamos lá, vamos entender uma coisa aqui, tá? Deixa eu ajustar aqui o foco, porque esse vídeo é ao vivo e a gente vai que vai. Vamos lá. Gente, nós temos basicamente 3 estágios, tá? Então, eu tenho o estágio da inconsciência inconsciente, eu tenho o estágio da inconsciência consciente e eu tenho o estágio da consciência consciente. O que é isso aqui? Isso aqui é para você começar a entender em que fase você está dentro da sua vida, tá? Se você tem consciência do que é, do que sente, do que percebe, do mundo que vive, isso vai te ajudar. Quando a gente está nesse primeiro estágio aqui, deixa eu pegar uma mudança de caneta aqui para a gente diferenciar as coisas. Quando a gente está nesse primeiro estágio aqui, na inconsciência inconsciente, eu não vejo sentido em nada na minha vida. Eu não tenho sentido. Então, eu vou vivendo no piloto automático em consequência das coisas que acontecem comigo. É como se eu deixasse a vida me levar cantando aquele cantor famoso que gosta de uma cervejinha, literalmente. Só que eu vou vivendo no piloto automático e uma sensação de vazio, de ausência, uma sensação de nada me preenche. E eu não vejo muito sentido nas coisas que eu faço. Eu não me percebo. E quanto mais eu não vejo sentido, mais eu mergulho nisso. Mais inconsciente eu fico. Mais eu busco coisas que me tiram da minha realidade. A maioria das pessoas está nesse ponto aqui, na fuga da realidade. E nesse ponto, gente, o que acontece com a gente? A gente foge da realidade usando todos os artifícios que o que está em volta proporciona. Rede social, conversas fúteis, fofoca. Por que é a fofoca? Um dia a gente faz um vídeo só sobre fofoca. Fofoca é eu entrar na realidade do outro fugindo da minha. Por quê? Porque o assunto do outro não me compromete. Então eu entro na realidade do outro. O que é rede social quando eu fico lá desesperadamente rolando o feed para baixo para cima? É uma fuga da realidade. Porque eu vendo aquilo, eu ocupo a minha mente com algo que não sou eu. Ou seja, eu não tenho que lidar com a minha inconsciência e parar e pensar sobre ela, porque eu não sei como lidar com ela. Tudo que a gente não conhece, não reconhece, nos traz medo e insegurança. E nós instintivamente vamos correr do medo e da insegurança. Quando a gente está na fase da inconsciência inconsciente, isso é a melhor saída, é a saída top. Por quê? Eu ocupando a minha inconsciência, eu não tenho que lidar com ela. Então eu não tenho que lidar com o medo dela. Só que qual que é o problema dessa fase? Ela volta. O vazio está ali. Eu não ter consciência do que está me faltando. Pode ser que você esteja ouvindo esse vídeo e fale, Juliana, mas como que eu vou perceber se eu estou nisso? Porque eu realmente tenho dificuldade de terminar as coisas, eu fico, me perco na rede social, eu entro numa hipnose lá e fico naquilo. Eu gosto de uma fofoca, entendeu? Eu gosto de chegar perto e ouvir, nossa, mas peraí, o que aconteceu com aquela influenciadora X lá? Nossa, mas ela terminou. Eu gosto disso. Como saber se tem alguma coisa que me incomoda? Você sente que quando você está totalmente em silêncio, absorto em você, isso te incomoda e você rapidamente sai dali? Você sente uma sensação de incompletude? Uma sensação de que você
poderia mais, mas não está conseguindo mais, e a culpa é do universo, do mundo, mas você não consegue encontrar um motivo que você faça? Ou você não quer perguntar para si mesmo sobre isso? Se isso acontece com você, esse é o primeiro e grande sinal de que você está numa inconsciência inconsciente de si. De si! E nosso principal objetivo nessa bolinha é ter consciência de si. Porque quando eu tomo controle, o medo some, a minha realidade é algo que eu consigo lidar, e esses sentimentos todos eu consigo reconhecer. Então, qual que é o nosso objetivo? Iniciar o caminho vindo para cá, ó, para inconsciência consciente. Ju, mas espera aí, eu vou continuar inconsciente? E esse é meu objetivo, sim. Porque quando você sai daqui para vir para cá, você está inconsciente em relação ao seu eu. Mas você tem consciência disso, você sabe disso, você sabe que existe algo para além do que você está pensando, vivendo e buscando, e é por isso que você não consegue se sentir completo. Quando você chega nessa fase aqui, você inicia uma busca. Uma busca. Isso geralmente acontece, isso varia, tá, gente? Entre os 30 e 40 anos. Geralmente. Por quê? Porque nessa fase você já tem a sua personalidade consolidada. E aí eu tô falando sim a nível neurológico e a nível de vivência de vida. Você já viveu muita coisa. Você já está da metade para mais da sua vida. Você já teve contato com pessoas, sentimentos, emoções das mais variadas, e a sua personalidade, que é como você lidar com isso, a sua relação com essas coisas é conhecida para você. E você começa a perceber que pode existir algo além disso. Quando você migra para o estado de inconsciência consciente, você sabe disso. E é por isso que a busca se acende. E aí muitas pessoas começam a iniciar um caminho de despertar. E o que é o despertar? É você buscar ir para um outro nível de consciência de si, das suas relações, dos seus porquês, dos seus motivos, da sua essência, chame como quiser, de um propósito maior. Você começa a olhar a sua vida e perceber que pode e deve existir algum sentido além daquilo, que não é possível que a sua vida seja presa em acordar 5 horas da manhã, pegar as suas 2 conduções, né, ir para o seu trabalho, ficar lá absorto, ler uma coisa ou outra, fazer suas relações, falar de 3 fofocas, ver o feed na hora do almoço, trabalhar mais um pouco, voltar para casa, comer e dormir, no outro dia ter a mesma coisa e rezar para sexta-feira chegar. Isso começa a te incomodar. Você começa a perceber que você vai passar a sua vida nesse movimento e que isso não é o que vai te preencher. Que você está o tempo todo fugindo com a sua mente, trazendo a sua mente, querendo algo que te traga o sentido. Qual é o sentido? A inconsciência consciente é essa fase que você começa a se questionar e você fala, gente, eu tenho consciência de que eu não estou vivendo o que eu realmente sinto poder viver. Nessa fase de início, aconteceram muitas coisas que eu quero trazer para vocês aqui. Eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso. Aproveita e já comenta aqui se você gostaria desse tipo de tema. Nessa fase, as coisas começaram a vir de formas diferentes para mim. Porque o que acontece? Quando você está na inconsciência inconsciente, você vai hipnotizado na sua rotina. Eu fiz até um vídeo no canal falando sobre isso. Você vai hipnotizado na sua rotina e você não consegue perceber muita coisa além de você simplesmente estar absorto ali por fuga. Mas essa fuga começa a te incomodar. Quando você está na inconsciência consciente, o que acontece com você? Você começa a fazer pergunta. Você começa a querer ver. E o nosso cérebro, e aí falando trazendo um pouquinho de neurociência para vocês, nós temos um sistema maravilhoso, né, que se chama SAR cerebral, que ele começa a focar naquilo que você quer. É como se fosse uma ajudinha. Então, se você começa a procurar, por exemplo, uma coisa,
Coisas que se relacionam com isso vão aparecer para você, pensamentos que se relacionam com isso vão aparecer para você. E o que que acontece com você quando você entra na inconsciência consciente e começa a fazer essas buscas para o seu despertar? Coisas começam a aparecer para você. Vamos fazer um exercício comigo nesse vídeo? Gente, aproveita, já me diz aqui se isso faz sentido para você, se você já passou por um momento desse. Imagina no local que você está, certo? Imagina se alguém falasse assim para você: eu vou te dar R$ 50 para cada objeto azul que você vê na sala, contando a partir de agora. Ou no seu quarto, ou não sei onde você está, ou no seu trabalho, enfim. R$ 50. Eu vou te dar 2, 3 minutos. Você vai começar a olhar e provavelmente você nesse momento já vai começar a falar: caramba, isso aqui é azul. Olha, outro azul, outro azul, outro azul, outro azul, outro. Quando a gente volta aqui do exercício, que é bem simples, e eu te aconselho a fazer muito esse exercício, você começa a perceber: eu não tinha visto tantos objetos azuis na minha sala. Eu não tinha percebido que essas coisas estavam em volta de mim, as cores dela. O que que você fez? Você direcionou o seu cérebro para aquilo que você estava buscando. O que que acontece quando a gente sai da inconsciência inconsciente e vem para a inconsciência consciente? A gente começa a fazer busca. E quando eu começo a buscar, as coisas começam a aparecer. E com isso, os incômodos que eu estava escondendo por inconsciência. Então, nesse momento, a sensação de vazio pode ficar amplificada. Foi o que aconteceu comigo. Que eu começava a buscar isso e entender se aquilo era realmente o que eu queria, se não era. Por que que fulano tinha essa relação comigo? Por que que eu tinha essa reação com certas pessoas, com certas coisas? O que que estava para além disso? Quando a busca começa a aparecer e as coisas começam a se revelar para você, normalmente, a primeira coisa que a gente é muito comum a gente passar por isso, a gente volta para cá. Ó. A gente quer o tempo todo voltar para cá. Por quê? Porque não é fácil. A gente quer esse lugar de conforto aqui. O nosso cérebro, assim como eu já expliquei nesse canal aqui sobre os nossos vícios em sentimentos, nós somos viciados nos sentimentos comuns para nós, ele vai querer voltar para cá. Porque o conforto da inconsciência é grande. Eu não tinha que pensar sobre isso. Eu não tinha que me perguntar sobre nada. Eu tinha apenas que viver. Só que existe um grande problema. Quando você está aí, está faltando vida na sua vida. E depois que você se revelou para isso, depois que você ativou essa busca em você, você não consegue voltar mais para a inconsciência. E isso é maravilhoso. Você vai oscilar entre tentar voltar e ficar aumentando fugas para você. E é nessa hora, isso aconteceu comigo, que a gente começa a querer mudar coisas em nós e no que está em volta. Então é a hora do trocar a cortina, é a hora do mexer na casa, é a hora do cortar o cabelo. Primeira coisa que acontece geralmente com as mulheres quando vão passando dessa fase de busca para ir para a inconsciência consciente, né? Consciente de que está faltando, de que tem alguma coisa para além, é cortar o cabelo. A gente faz a mudança de cortar o cabelo. Cortou o cabelo, alguma coisa está acontecendo. Por quê? Você começa a sentir a necessidade de mudar algo em si. Nos homens, começa aquela questão de você mudar aquilo que eles se identificam, né? Trocar o carro, trocar de namorada, trocar de emprego, todos nós, cada um, isso é individual, independente do sexo, cada um vai trabalhar de uma forma com essa inconsciência consciente, que agora é um novo cenário para a sua vida. E aí o que, que acontece? Você, caminhando dentro da sua busca, começa a ter um vislumbre, a enxergar que você tem algo além, que você tem consciência, você começa a pensar sobre o que você pensa, você começa a entender
que existem formas de você despertar para mudar a sua realidade. Você começa principalmente a pensar sobre o que você pensa, sobre acima do que você pensa, e você começa a entender que você não é seu pensamento. Você não é seu pensamento. Nesse momento, a sua chave começa a virar. Você ainda não está na consciência consciente, mas você já consegue chegar perto dela. E aí acontece uma coisa muito importante. Nessa busca, nesses objetos que se aparecem na sala para você, nessas perguntas que começam a aparecer para você, você começa a entrar, por exemplo, aqui no YouTube, pesquisar sobre, cai no vídeo da Juliana, que começa a falar um pouco disso para você, e você começa já a ter algumas respostas. E essas respostas podem te incomodar grandemente, grandemente, porque elas vão demandar que você tenha coragem. Coragem de fazer mudanças importantes na sua vida, principalmente na sua mentalidade, e primeiro na sua mentalidade. A primeira coisa que acontece quando você mudar a sua mentalidade, que eu acho que foi uma das coisas mais sofridas para mim, é você mudar, por consequência, tudo o que não está afinado mais com ela. Por quê? Você vai repelir de você tudo que não é similar a você de forma espontânea e natural. Nesse momento, gente, acontecem as famosas rupturas de pessoas na nossa vida. As pessoas saem da nossa vida. Nós saímos da vida das pessoas. Por quê? Você está quebrando o hábito de ser você. Você está quebrando o hábito de ser você. As pessoas que te conheciam tinham similaridade com você por conta de sentimentos e energias que eram próximas ao que ela sentia. Nós nos relacionamos assim. Nós conversamos e temos afinidade com o outro. O que é afinidade? É proximidade, né? É similaridade com os sentimentos do outro, com a perspectiva de vida do outro. E nós criamos vínculos, nós criamos ligações em cima disso, baseado com isso. Quando eu começo a mudar a minha mentalidade, começo a me questionar coisas diferentes, eu mudo os meus sentimentos em relação a isso, eu quebro essas relações. Semelhante atrai semelhante. Nós atraímos para a nossa vida as pessoas com o mesmo tipo de ferida emocional que nós, o mesmo perfil que nós. Por quê? Nós precisamos de nos reconhecer no outro e o outro se reconhece em nós. Essa relação é importante para quê? Porque toda vez que eu estou com a fulana, eu me lembro de quem sou. E toda vez que fulano está comigo, eu também me lembro de quem sou. Ela se lembra de quem é. Esse é um movimento natural humano. Quando eu quebro isso, quando a minha busca está diferente, quando a minha fala está diferente, eu entro em uma jornada solitária. E essa fase é talvez a fase que você esteja passando, eu passei por ela, é uma fase complicada de se entender. Porque você começa a falar, poxa, Pô, fulano não era assim, cara. Caramba, mas fulano tá de um jeito. Nossa, eu não quero ter paciência de fulano mais não. Ou, nossa, mas fulano se afastou de mim do nada, a gente nem tem se falado mais, a gente era tão próximo. O que está acontecendo? As pessoas começam a falar, nossa, o que está acontecendo com você? Você está bem? Tá precisando tomar um remedinho? Não? Hein? Negócio da depressão não está brotando? Não? O que está acontecendo com você? Você está mudando os seus sentimentos, seus pensamentos e a sua ligação de similaridade com o grupo que você tinha está sendo quebrado de forma natural.
Quando a gente não entende isso, a gente acaba achando que a vida está chicoteando a gente. E nós somos seres coletivos. E entrar em uma jornada individual é muito difícil, mas eu estou aqui contigo para te ajudar nisso. Porque, como eu digo muito aqui nos vídeos, eu gostaria de ter ouvido de forma mais simples sobre isso, para ter um insight. A gente vai, eu te convido, inclusive, a entrar no link da descrição e preencher lá o formulário para você vir para o clube do Maestria Consciente, tá? Que a gente vai entrar muito a fundo em todos esses temas, é um encontro por semana para discussão de mentalidade. Eu vou trabalhar psicanálise, eu vou trabalhar física da consciência, eu vou trabalhar muita coisa que vai te ajudar. E nas quartas-feiras, a gente vai ter o encontro de mergulhar em títulos, em livros transformadores. Não é leitura, é estudo do livro que vai transformar a sua vida. Então, o link está na descrição do canal e preenche o formulário que a gente conversa. É um grupo fechado, é uma comunidade fechada, mas é para avançar para uma nova mentalidade. Bom, voltando. Essa jornada ela fica muito solitária. E quando a gente não entende isso, a gente fica tentando encontrar um porquê aqui, né? E aí nasce o broto do chicote, né? Qual que é o broto do chicote? Não, minha culpa. Isso que eu estou fazendo não está funcionando para minha vida. Isso que eu estou fazendo está me tirando dos meus amigos. Isso que eu estou fazendo está me deixando confuso porque eu já não sei quem eu sou. Eu não sei mais o que eu quero fazer, por que eu estou lendo isso, por que eu estou vendo essas coisas, por que eu estou me sentindo tão vazia, por que eu estou me sentindo tão incompleta, por que eu não estou vendo sentido mais? Por que eu não estou enxergando mais sentido nas coisas que eu estou fazendo? Essa energia, se você não continuar na sua jornada, e é esse incentivo que eu vou te dar, ela vai te fazer querer voltar para cá, só que de uma maneira muito mais sofrida, que é o famoso encolher para caber. Que é quando eu estou aqui e acabo querendo entrar aqui de novo. Eu estou expandindo e tento voltar a um outro tamanho. E isso vai me trazer podas, vai me trazer cortes em mim. Então, para minha busca de tentar voltar encolhendo para caber, eu vou me podar de pensar, eu vou me podar de me sentir plena, eu vou me podar de me sentir completa. Voltando aqui, porque a bateria da câmera simplesmente acabou. Então, eu estava falando de você tentar voltar e não se sentir mais plena e completa. O que acontece, gente? Nesse momento, a sua busca segue, ela vai seguir, ela vai continuar. E você, enquanto pessoa que se sente uma jornada solitária, embora você tente voltar, como a gente falou aqui, esse encolher para caber não vai conseguir te dominar mais. E aí vem a inquietude, vem a sensação de que você tem que fazer alguma coisa, mas não sabe o quê. Daí começa o tal do começa e não termina. Começa a sua busca por como não procrastinar, como resolver tal coisa. Começa a sua busca e a sua vida começa a querer ter um outro sentido. O que eu te convido a fazer? Refletir sobre isso é a única forma que a gente tem de mudar de fase e vir para a plenitude. Porque enquanto a gente fica buscando a fuga de voltar para a inconsciência, já que agora eu tenho uma inconsciência consciente, eu não consigo me sentir mais viva, me sentir plena. E falando um pouquinho de um tema bem polêmico, que é cocriação, que é a criação da sua realidade, você criar a sua realidade, e somos co-criadores, e eu não estou falando nada místico aqui, eu estou falando de ciência, eu estou falando de psicologia, eu estou falando desses temas reais. Quando você se sente consciente, você sente plenitude. E ao sentir plenitude, você cria plenitude. Você nunca vai criar nada que você já não é, que você já não tem. Então é a partir desse ponto de criação, e isso é um ponto de criação, que a sua vida começa a se transformar, que a sua realidade começa a transmutar.
para algo muito mais prazeroso, muito mais completo, muito mais pleno, com sincronicidade, com coincidências incríveis que começam a acontecer na sua vida. Eu vou te levar para essa jornada. Então, já me diz aqui no comentário se você sente que você está ou estava numa fase inconsciente de inconsciência, se é uma inconsciência consciente, ou se você já está aí avançado e na consciência consciente, mas eu acredito que vai fazer parte da sua jornada esses vídeos que eu vou colocar aqui, a gente vai falar mais sobre isso. Curte aqui o vídeo, comenta embaixo, me diz se você gostou do tema e a gente vai conversando muito mais para te levar para um caminho, para uma jornada de plenitude, de autoconhecimento transformadora e maravilhosa durante o caminho. Vem comigo, a gente se vê no próximo vídeo.